painel carteira. Nesse vídeo explicativo você vai entender, e olha que não é um vídeo tão pequeno. Por quê? Porque aqui você vai aprender todos os recursos disponíveis para você, investidor, aproveitar o máximo possível de informações na sua carteira ou na carteira dos seus clientes. Então vem comigo nesse vídeo, assiste até o final que você vai aprender como utilizar todos os recursos desse painel. Bora lá então! Então, entrando no Smartfolio, nós vamos no painel Carteira. E aqui, pessoal, antes de começarmos, eu vou mostrar agora as configurações, os recursos que você tem à sua disposição baseado no plano que você adquiriu. Então, você vai perceber que alguns recursos estão disponíveis para todos, outros estão disponíveis somente para os demais planos. De modo que nós vamos abordar aqui os planos grátis, básico, avançado e profissional. É importante ressaltar também que, naturalmente, todo o plano superior ao anterior, ele vai conter necessariamente os recursos do plano anterior. Por exemplo, o plano básico contém todos os recursos do plano grátis. O plano avançado contém todos os recursos do plano básico e o plano profissional contém todos os recursos do plano avançado. Começando pelo plano grátis, é o plano que a gente encontra a maioria dos recursos e estão disponíveis para você, usuário, de forma gratuita. Então, vamos lá. Inicialmente, você vai abrir o seu painel carteira e você vai encontrar desta maneira. Antes de começarmos a explicação da tabela, nós vamos abrir o gráfico simplesmente clicando neste ícone de um gráfico pizza. Então, você vem aqui, clica nele e pronto. Você já tem disponível toda a sua carteira, todos os seus ativos, de forma gráfica e separada por classe de ativo. Vou pegar, exemplo, os fundos imobiliários para fazer as explicações. Então, você consegue ver que nesse gráfico à esquerda, você encontra nesse gráfico um gráfico de dois níveis. Como assim? O primeiro nível você consegue ver que são os segmentos, os setores de cada fundo imobiliário que você tem na sua carteira. E o segundo nível é justamente o fundo imobiliário propriamente dito. E além disso, você tem o nome do ticker dele, né? O ticker de cada fundo imobiliário. E perceba que eles estão organizados sempre do maior para o menor. Então veja, o maior setor vai ser sempre nessa posição, seguido pelo segundo maior, terceiro, quarto e assim sucessivamente. E dentro de cada setor também o maior ativo será exibido primeiro e depois o segundo, o terceiro e também sucessivamente. Você consegue ver no meu exemplo que o segmento de recebíveis nessa carteira simulada representa 35% do total investido em fundos imobiliários, seguido do setor de logística, que representa 30,55%. Depois híbrido, 18,10%. E assim vai. Além disso, se você passar o mouse, como você já viu, né? Você consegue ver, passando o mouse em cima do setor, você consegue ver o valor total investido no segmento, no setor, e quantos por cento desse valor, em relação a toda a carteira, ele representa. Então, ao passar o mouse em cima de cada setor, você tem disponível essas duas informações. Agora, se você passar o mouse em cima de cada ativo, perceba que você tem muito mais informação disponível para você. São elas: primeiramente, o nome do ativo e logo ao lado, o valor de mercado que ele representa atualmente. Um ponto importante, este valor não é o valor de aquisição, que está aqui na coluna, que nós vamos explicar daqui a pouco, como custo. E sim, o valor da coluna valor, que justamente mostra o valor de mercado, ou seja, o que você tirou do bolso, que é o valor de aquisição, mais ou menos, né, quando tiver com prejuízo, quanto que ele está valendo hoje, conforme a variação da cotação daquele ativo naquele momento que você está vendo esse dado. Então aqui nós temos o valor de mercado. Logo abaixo nós temos a porcentagem total da carteira que ele representa, considerando toda a sua carteira, por exemplo, de ações, fundos imobiliários, estoques, ETFs, criptomoedas e por aí vai. Então, nesse exemplo, o ativo Iridium, na carteira simulada, representa, em relação a toda a carteira, o valor de 8,33%. Lembrando que esse valor e o de baixo está em porcentagem. E a linha logo abaixo mostra a mesma coisa da linha superior, porém agora representando a porcentagem daquele ativo dentro da classe de ativo. Então, nesse exemplo, o ativo Iridium,
ele representa 9,55% de toda a minha posição em fundos imobiliários. A linha de baixo mostra justamente o retorno, ou seja, o lucro ou prejuízo que eu estou tendo nesse ativo, considerando somente a variação da cotação, que é justamente essa coluna lucro, que também é a diferença do valor de mercado menos o custo de aquisição. E aqui nós temos a representação desse retorno em reais e também em porcentagem. Então, nesse exemplo, eu posso ver claramente, sem olhar nenhuma coluna aqui da tabela, simplesmente passando o mouse, eu sei que eu estou com um lucro de 5,03% em cima desse ativo. Também poderia mostrar com prejuízo aqui, ok? Próxima linha, bem simples, são todos os proventos que já foram recebidos desde o início da compra desse ativo. Então, nesse exemplo, eu recebi, desde a minha primeira compra, o valor de proventos acumulados de 8.533,16, que também conseguimos ver nessa coluna aqui. E por fim, não menos importante, a última linha mostra o meu preço médio naquele ativo. Então, nesse gráfico à esquerda, você já consegue visualizar muita informação de cada setor e de cada ativo, de cada classe de ativo que você tem na sua carteira. No gráfico da direita, você consegue ver mais algumas informações. Por exemplo, aqui ele elenca para você, ele ordena do maior ativo para o menor. Por exemplo, no gráfico da esquerda, você pode ter alguma dificuldade de saber qual é o seu maior ativo e qual é o seu menor ativo na ordem, né? Apesar de mostrar aqui, o nível de prioridade do tamanho do setor, às vezes me dificulta visualizar a ordem de tamanho de cada ativo. Por exemplo, apesar do ativo CVBI ele estar em terceiro lugar nesse gráfico, não é o terceiro lugar em tamanho na minha carteira, e sim é o TRXF. Perceba que em CVBI eu tenho R$29 mil, em TRXF eu tenho R$47 mil. Então a minha terceira posição seria TRXF. Só que como a prioridade de classificação é o setor e não o ativo é a segunda prioridade, eu não consigo ver isso de forma clara aqui. Mas aí eu já consigo ver no gráfico da direita. Aqui ele justamente me mostra a ordem de tamanho do primeiro ativo até o último. E se você tem muitos ativos, não se preocupe que você tem uma barra de rolagem e você consegue ver até o seu ativo com menor representatividade, com menor valor, até o ativo com maior representatividade. E aqui você consegue ver 4 opções de visualização: valor de mercado, proventos, operações e custo. Vamos lá, o que quer dizer cada uma dessas? Iniciando pelo valor de mercado, é justamente quanto que o seu ativo está valendo hoje, conforme a variação da cotação, como eu já disse anteriormente. Então aqui você consegue ver que o valor de mercado de Iridium, no meu exemplo, está em 61.029,20, mesmo o meu custo estando em 58 mil. Então eu consigo ver claramente aqui uma valorização na cotação. A opção verde são os proventos recebidos, que você viu aqui, que são 8.533. Você consegue ver na tabela também, e aqui você consegue ver também no gráfico à direita, passando o mouse, e ele te mostra o mesmo valor. A terceira opção, operações, ela mostra se você fez uma venda parcial no seu ativo, de modo que ele ainda esteja na sua carteira, você consegue ver se essa venda ela foi com lucro ou com prejuízo. No meu exemplo, eu não vendi nenhum fundo imobiliário, mas eu tenho esse exemplo em ação. Por exemplo, aqui, as ações do Facebook, eu fiz uma venda e nessa venda eu apurei um lucro de R$165. Eu consigo ver também essa operação, esse valor de lucro ou de prejuízo, no caso, na coluna Trade, que nós vamos explicar mais para frente. Por exemplo, nessa carteira simulada, eu também fiz uma venda, só que agora com prejuízo, da ação das lojas Renner. Um prejuízo aqui de R$7.341. Então, a opção operações, ela mostra justamente isso. Quanto que você auferiu de lucro ou prejuízo quando de uma venda que foi realizada de modo que foi uma venda parcial e não uma venda total. Porque se fosse uma venda total, você não estaria vendo na sua carteira esse ativo. A gente veria essa informação no painel transações. Por exemplo, se eu vier aqui e digitar o ativo VEG, perceba que eu tinha essa ação em carteira, mas eu vendi completamente o meu ativo. Então, ele não vai aparecer na minha posição de ação aqui. Mas eu consigo ver quanto que eu auferi de lucro ou prejuízo
justamente no painel de transações. E lembrando que você já tem disponível o vídeo tutorial para aprender cada funcionalidade deste painel. Nesse exemplo aqui, eu fiz várias operações de vendas e em cada dela auferi lucros ou prejuízos com valores diferentes. Vamos lá? Voltando. E por fim, a opção custo nada mais é que o meu valor de custo, que é essa barra vermelha aqui, que justamente me mostra a mesma informação que está aqui, que é o dinheiro que propriamente eu tirei do bolso. Então perceba que aqui está 58.105, que é o mesmo aqui, que é o mesmo aqui, 58.105. Além disso, você pode selecionar cada opção dessa para você fazer o seu filtro. Por exemplo, só quero ver o meu valor de mercado. Então, venho aqui e desabilito as demais opções. Então, aqui você consegue ver somente a opção de valor de mercado. Ou então, somente quero ver quantos de proventos eu recebi de cada ativo. Eu clico aqui e pronto, você consegue ver todos os proventos que eu recebi de cada ativo. Lembrando que esses proventos eles são mostrados de forma cumulativa, ou seja, desde a minha primeira operação até atualmente. Essa opção legal é que você consegue ver que não necessariamente a minha segunda posição foi a que eu mais recebi proventos também. Por quê? Porque pode ter sido uma posição que eu criei recentemente. E eu tenho um ativo com menor valor investido, mas por ter ele mais tempo em carteira, eu recebi mais rendimentos, que é o caso aqui, ó. Apesar do Canip ser a minha segunda maior posição, o segundo fundo imobiliário que mais me pagou rendimento foi o VRTA, porque eu tenho ele nessa carteira simulada por mais tempo. E o terceiro ativo, o HGLG. Perceba que não necessariamente as minhas maiores posições distribuíram os meus maiores rendimentos acumulados. Entendido? Posso também filtrar só por operações. Perceba que eu fiz uma venda aqui pequena de R$ 44,00 que eu não consigo ver com todas as opções ativadas, né? Porque ela fica pouquíssimo representativa frente a todo o valor investido. Mas se eu só filtrar ela, eu consigo ver claramente, assim como MXRF. E também o custo, que é o meu valor de aquisição de cada ativo. Compreendido? E por último, além de todos os recursos explicados, eu consigo baixar esse gráfico da esquerda clicando nesse botãozinho de salvar. E aí você vai salvar ele, e aí vai fazer o download, e você consegue visualizar ele aqui. Você também pode fazer alguns filtros aqui, como mostrar toda a sua carteira em real ou também em dólar. E também pode fazer o filtro para visualizar ativo por ativo. Então, por exemplo, se eu quiser visualizar somente o ativo TRXF11, eu clico nele e ele só me mostra o TRX. Eu quero ver o TRXF junto com o HGLG. Clico aqui, eu consigo ver os dois juntos. Mais um, quero ver TRXF, HGLG e o VRTA. Clico aqui, eu consigo ver a configuração dos três de forma gráfica do lado da esquerda, do lado da direita e também na minha tabela. Para eu desativar, eu venho aqui no botãozinho vermelhinho e desativo os três filtros. Bacana, né? Lembrando que essas colunas elas são dimensionadas de acordo com a escala que está aqui em cima. Então você consegue bater o olho e saber que a minha primeira posição, nesse exemplo, ela beira a R$60.000, um pouquinho mais aqui, e aí somando com o rendimento ela vai para R$70.000. Além desses dois gráficos completíssimos, nós temos a nossa tabela, que é muito mais completa e recheada de dados que nos possibilitam enxergar a nossa carteira de uma forma muito clara. Então eu vou clicar aqui neste ícone, novamente, para esconder os gráficos e assim focar somente nessa tabela com várias colunas disponíveis para você, usuário do smartphone. E agora eu vou explicar o funcionamento de cada coluna dessa. A primeira coluna é o número de cada ativo que está aqui distribuído. Então, batendo o olho nessa coluna, você consegue ver lá no final que você tem 27 fundos imobiliários. Você pode ver também que tem, no total de toda essa carteira, 33 ativos, somando ação, fundo imobiliário, estoques, ETF, por aí vai. Você pode ver quantas ações você tem, ETF, estoques e alguma outra classe de ativo que você possa ter aqui. Um detalhe importante, você consegue ver isso também nesses números ao lado de cada classe de ativo. Batendo o olho, você consegue ver a quantidade total, a quantidade de fundo imobiliário, ação, ETF, estoque, criptomoeda, tesouro direto e por aí vai. No meu caso, está aparecendo mais ativos do que eu acabei de mostrar, porque eu tenho 3 carteiras cadastradas aqui nesse exemplo. Se eu tivesse somente uma, mostraria exatamente a quantidade que eu tenho em cada classe de ativo.
ok? Então, quando você tiver mais de uma carteira, essas abas elas vão te mostrar a quantidade total de ativos, somando todas as carteiras cadastradas que você tem, ok? Voltando aqui, a segunda coluna nada mais é do que o ativo específico. Se você filtrar aqui, vai ser por ordem alfabética. A terceira coluna, ela mostra um pequeno gráfico que representa como que está o preço em relação às últimas 52 semanas, ou seja, ao último ano. Então, vou dar um zoom aqui. Por exemplo, no ativo BTLG, você consegue ver que ao longo das últimas 52 semanas, o ativo variou de uma cotação mínima de 95,80 e de uma cotação máxima de 107,90. Então, esses dois valores foram os valores extremos, mínimo e máximo. E o valor de cima é justamente o valor da cotação atual, e aqui a representação dela em relação ao gráfico das 52 semanas. Então você consegue ver que ele está praticamente aqui no meio, um pouquinho mais, né? E isso mostra de forma visual como que está a cotação. Se a cotação está mais próxima da máxima, da mínima, ou no caso aqui, meio termo. Entendido? Então, assim que funciona a segunda coluna. A terceira coluna nada mais é que a quantidade de cotas de ações, de ETFs, que você tem em carteira. Então, eu posso filtrar aqui também pela maior ou menor quantidade de ativos. Esse filtro não faz tanto sentido assim, porque cada ativo tem o seu preço específico. Por exemplo, se eu pegar FIB11, que tem uma cotação alta, naturalmente eu vou ter menos cotas nele, mas isso não significa que é o meu menor valor. Se eu colocar em valor, que é a próxima coluna, você consegue ver que o FIB11 não está nos últimos lugares. Olha só, ele está aqui, ó, na minha 20ª posição. Então, partindo para a próxima coluna, é justamente a coluna valor, que eu já expliquei aqui nos gráficos, tanto da esquerda quanto da direita. Que nada mais é que quanto que o meu valor de custo, que é a nossa próxima coluna, mas de acordo com a variação da cotação daquele ativo nesse momento. Então, se você vê que o meu valor da coluna valor está maior que o meu valor da coluna custo, quer dizer que eu estou com lucro, que é essa coluna aqui. Se aqui tiver um valor menor do que a coluna custo, quer dizer que eu estou com um prejuízo, que também conseguimos ver nessa coluna. Próxima coluna é justamente o valor de custo, como eu disse, que é o dinheiro que realmente saiu do nosso bolso para comprar aquele ativo específico. Um ponto importante é este valor, é esta coluna que você vai informar para a Receita Federal na época da declaração anual do imposto de renda. Nunca vai mostrar esse valor aqui, e sim o valor de custo. Entendido? Próxima coluna, bem simples, é o seu preço médio daquele ativo. À medida que você vai cadastrando cada operação aqui, a plataforma automaticamente vai calcular o seu preço médio. De modo que se você cadastrar essas operações, incluindo as despesas, o seu preço médio ele vai considerar também essas despesas cadastradas, o que eu acho que é o mais correto, porque quando numa venda com lucro, você poderá pagar um imposto menor por estar considerando essas despesas em cima do seu preço médio. Entendido? Então fica a minha sugestão, toda vez que você for cadastrar o seu ativo aqui, não ignore os custos da operação. Recomendo que você sempre cadastre a operação somando ao valor do custo. E aqui você consegue ver que existe um campo justamente para você cadastrar os custos da operação. Mas fique tranquilo que você poderá assistir um vídeo explicativo onde eu te mostro justamente como que funciona cada funcionalidade deste campo aqui de cima. Desde cadastrar uma operação e como que funciona cada opção dessa, assim como importação, atualização da carteira e por aí vai. Voltando à nossa carteira, próxima coluna é a coluna que todo mundo gosta, né? Coluna proventos. Então aqui, novamente, ela registra todos os proventos que você recebeu daquele ativo desde a sua primeira compra até os dias de hoje. E aqui você consegue filtrar em qual ativo você recebeu mais proventos e menos proventos, do maior para o menor. De modo que você consegue ver claramente qual foi o ativo que mais te distribuiu proventos e o que te menos distribuiu proventos. Lembrando que isso não é necessariamente porque o ativo é um mau pagador de dividendos, e sim porque você pode ter comprado eles recentemente, ok? Próxima coluna é o seu preço médio descontado dos seus dividendos. É isso mesmo. Alguns investidores, por algum motivo, gostam de ver o preço médio descontado dos proventos. Então, a plataforma traz essa informação para você. De modo que, quanto maior
foi o seu provento recebido, maior vai ser o desconto em relação ao preço médio original. E se você tiver um ativo na carteira durante vários anos, que distribui muitos dividendos, muitos proventos, a tendência é que esse preço médio descontado dos proventos ele chegue a zero, ok? Então essa informação é justamente o seu preço médio com os proventos embutidos nessa informação, ou seja, descontando os proventos recebidos. Um ponto muito importante aqui, pessoal, você não vai usar esse preço médio descontado dos proventos para praticamente nada. Principalmente no programa da Receita Federal para fazer a sua declaração anual de imposto de renda, você sempre vai usar o seu preço médio original, sem desconsiderar os proventos recebidos, ok? Então, na informação para a Receita, essas duas colunas que nos importam, o seu valor de custo, que é o dinheiro que você tirou do bolso, e o seu preço médio real, que é esse aqui. Compreendido? Nunca confunda essa coluna de preço médio real com a coluna de preço médio descontado os dividendos. Ok? Próxima coluna é o Yield on Cost. O que quer dizer o Yield on Cost? É o valor do rendimento recebido em cima do valor investido, ou seja, é a rentabilidade que você teve daquele ativo em termos de dividendos, em termos de proventos. Exemplo, na minha primeira posição de Iridium, se eu pegar o valor dos meus rendimentos, 8.533,16, dividido pelo meu valor de custo, sempre de custo, tá? 58.105,98, eu tenho, multiplicando por 100, eu tenho justamente o meu Yield on Cost de 14,68%, arredondando, né? 69%, que é justamente aqui. Então, veja bem, esse Yield on Cost, ele não é do mês específico, e sim de todos os dividendos recebidos da sua carteira desde o início. Ok? Se você quer saber o seu Yield on Cost de cada mês específico, você vai procurar o Yield on Cost no quadro Agenda de Proventos, que é justamente aqui. Então, por exemplo, perceba aqui, o meu Yield on Cost total do meu fundo Iridium é de 14,69%. Mas o meu Yield on Cost do mês de, exemplo aqui, fevereiro de 2022, se eu buscar aqui no meu ativo Iridium, eu consigo ver que o meu Yield on Cost, ou seja, o rendimento que eu recebi naquele mês em cima do meu valor total investido, foi de 1,05% ao mês, nesse exemplo aqui. Compreendido? Então, assim que funciona. Então, lembre sempre, o Yield on Cost do quadro Agenda de Proventos, ele é mensal, porque ele é em cima do rendimento recebido naquele mês. E o Yield on Cost no painel Carteira, ele representa todo o rendimento recebido desde o início. Então, próxima coluna. Trade. O trade nada mais é do que a mesma informação dessa opção aqui de operações. Se eu vendi um ativo, e lembrando, se eu não zerei ele, né? Porque senão não estaria mostrando aqui. Ou seja, se eu fiz uma venda parcial e auferir algum lucro ou prejuízo, esse resultado vai estar me mostrando justamente aqui. Então eu posso filtrar aqui, por exemplo, a operação que me deu mais lucro, que eu continuo com ela, foi, exemplo aqui, MXRF. Depois Canip, posso vir em ações e fazer a mesma coisa. Ó, veja que eu só tive um prejuízo gigantesco aqui de lojas Renner, por causa da pandemia, por exemplo. ETF e por aí vai. Por exemplo, Facebook, em estoques, eu consigo ver que eu fiz um trade positivo. Compreendido? Então, essa coluna trade mostra o meu resultado, seja ele com lucro ou com prejuízo, de uma operação que eu fiz uma venda parcial, mas continuo com aquele ativo em carteira. Próxima coluna, a coluna lucro. Essa coluna mostra justamente a diferença da coluna valor de mercado com a coluna custo de aquisição. Então, nada mais é do que o lucro ou prejuízo que eu estou tendo naquele momento, mas ainda não realizei, ou seja, não vendi aquele ativo. Significa que se eu vendesse nesse exato momento, eu venderia com prejuízo de tanto, ou filtrando aqui, ó, com lucro de 2.900, com lucro de 2.500, entendeu? Então, nada mais é do que o lucro ou prejuízo que eu estou tendo em cima da variação da cota, que é o meu valor de mercado. Bem simples, né? Se eu vendesse agora HGLG, eu teria um lucro de 2.562,95. E é em cima desse valor que eu faria o cálculo para pagar imposto de renda no caso de fundos imobiliários. Se fossem ações, você sabe que não haveria necessidade de pagar imposto, visto o limite mínimo de R$20.000 com lucro naquele mês.
Um detalhe importante, pessoal, se você passar o mouse em cima de algumas colunas, toda vez que aparecer esse ponto de interrogação, você consegue ver a plataforma te dando um resumo de que significa aquela coluna. Por exemplo, na próxima coluna, que é o LD, que quer dizer? Passa o mouse em cima, olha só, ele te mostra que é a valorização do ativo mais os proventos. Como assim? Simples. Se eu tenho um lucro aqui e além desse lucro eu recebi esse valor de proventos, essa coluna me mostra justamente a soma das duas informações. Então, nesse caso, 2.923,22 mais o provento de 8.533,16, que é justamente a soma dessas duas operações. Para que isso pode ser interessante para você? Às vezes acontece de você estar com um prejuízo numa operação com relação à variação da cota, mas os rendimentos recebidos naquele ativo superam o prejuízo. De modo que, se você considerar o rendimento, você ainda assim está com lucro na operação. Um exemplo numérico para você entender melhor. Se eu vier aqui na linha FIB11, por exemplo, vou fazer um filtro aqui, você já aprendeu como. Se eu digitar FIB11, veja que interessante. Nesse ativo, eu estou com o valor de mercado menor do que o meu custo de aquisição, ou seja, estou com um prejuízo. Se eu vendesse agora, eu venderia com um prejuízo de R$ 820,98. Mas perceba que, apesar desse prejuízo, eu recebi R$ 2.884 de provento, de rendimento. Então, se você considerar o rendimento nessa conta e você ainda assim quiser vender, na verdade, você vai vender com um lucro de R$ 2.063,22, que é justamente a diferença entre os proventos recebidos e o prejuízo da operação. Um exemplo prático no mundo dos imóveis, já que a gente está falando de fundo imobiliário, é como se você vendesse um imóvel com prejuízo, mas todos os aluguéis que você recebeu naquele imóvel, desde quando você comprou, superam o valor do prejuízo. Então, por esse lado, você vendeu ainda com lucro. E um ponto importante aqui, pessoal, isso te dá o benefício de você acumular esse prejuízo para abater imposto de renda de futuras vendas com futuros lucros que você possa ter. Então, na verdade, aqui você venderia com um prejuízo fiscal, mas com um lucro considerando dividendos. Então, você poderia considerar que saiu dessa operação positivo e ainda assim acumulou um prejuízo fiscal para abater numa futura venda com lucro lá na frente. Compreendido? Então, vamos tirar esse filtro. E a próxima coluna, passando o mouse, é a rentabilidade. Como assim a rentabilidade? Nessa coluna, ela considera somente a rentabilidade em cima da variação da cota, ou seja, em cima desse lucro ou prejuízo aqui. Então, se eu pegar, por exemplo, a primeira coluna e dividir o lucro que eu estou tendo pelo meu custo de aquisição, é justamente o meu retorno, a minha rentabilidade naquele ativo. Se eu pegar um ativo com prejuízo, por exemplo, mostra justamente esse meu prejuízo na forma de porcentagem. Próxima coluna mostra a rentabilidade, só que agora ela considera não só a variação do ativo, da cotação, mas sim ela soma com os proventos recebidos desde o início e também com o resultado do trade, ou seja, das vendas realizadas na operação, caso haja. Um exemplo prático novamente, se eu pegar, vamos utilizar essa coluna aqui, onde houve proventos recebidos, houve uma operação realizada e aqui está com um pequeno lucro. Então nós vamos considerar essas três variáveis para fazer a nossa conta. Eu vou somar o meu lucro de 219 mais os proventos recebidos mais a operação de venda que eu fiz aqui, venda parcial. Todo esse valor dividido pelo meu custo de aquisição, multiplicado por 100, é justamente 5,18, arredondando aqui para 5,19. Compreendeu? Então essa coluna nos mostra a rentabilidade somando os rendimentos, a variação da cota e as minhas vendas parciais que eu realizei. Próxima coluna nos mostra a rentabilidade do ativo em relação ao custo total da carteira. Como assim? Nada mais é do que o lucro ou prejuízo que eu estou tendo naquele ativo, somente considerando a variação da cotação, ok? Sem considerar proventos, trade, nada mais, só a variação da cotação, dividido pelo valor total investido nessa classe de ativo.
Como assim? Vamos pegar o exemplo do Iridium de novo. Se eu pegar o lucro que eu estou tendo e dividir pelo total investido, lembrando que é o valor de custo total, ok? Eu vou ter exatamente 0,45% desse lucro, que nos mostra o que esse valor? Que o lucro que eu estou tendo naquele ativo, ele representa 0,45% de todo o retorno que eu estou tendo na minha carteira baseada naquela classe de ativo. Compreende? Essa informação é interessante para que você possa se perguntar o seguinte: qual ativo da minha carteira inteira está sendo mais relevante para a minha valorização total da minha classe de ativo? Por exemplo, olha só, eu estou tendo um lucro de todos os meus fundos imobiliários atualmente de 5,43%. Qual desses ativos está mais puxando a minha carteira para ficar positiva próxima desse valor? Você vem aqui e filtra e você sabe que nesse caso é justamente o ativo Iridium, seguido de HGLG, HPDP e por aí vai. Entendeu? Então essa coluna mostra justamente a representação de cada lucro ou prejuízo face a toda a minha carteira naquela classe de ativo. E a próxima coluna nada mais é do que a mesma coisa da anterior, só que somando rentabilidade, dividendos recebidos, os proventos, mais o trade. Então vai ser a soma do lucro ou prejuízo, mais os proventos, mais a venda parcial que você possa ter feito aqui. E por fim, a última coluna disponível para os usuários do plano grátis é essa daqui, que é o gráfico de rentabilidade nos últimos 12 meses. Ou seja, esse gráfico mostra como que foi o seu retorno nos últimos 12 meses. Você consegue ver aqui que no comecinho, lá no começo do meu período de 12 meses, perceba que a cotação ela estava próxima de R$ 114,58. Naturalmente, se o meu preço médio é 103, nesse exemplo, eu estava tendo uma performance, uma rentabilidade maior aqui do que quando o meu preço atualmente está em 108,40. E naturalmente a minha rentabilidade vai ser um pouco menor e eu consigo ver isso também de forma gráfica. Um outro exemplo aqui inverso. Por exemplo, o CACR11. Você consegue ver o ativo atingiu o valor próximo de 105,41. E olha só a valorização que ele teve atualmente. Está próximo da máxima que ele chegou. De 109,99, ele está em 109,04. Consequentemente, isso me traz um retorno maior baseado no meu preço médio, que está em 107,03. Então, quanto maior for essa cotação, maior vai ser o meu gráfico, como você consegue ver aqui, de forma crescente nesse exemplo. Perceba que alguns ativos não têm o gráfico representado. Por quê? Isso mostra que eu fiz uma compra deles recentemente e a plataforma ainda não teve tempo de formar esse gráfico. Compreendido? Então, essas são as colunas disponíveis para todos os usuários que aderiram ao plano gratuito, ao plano grátis. Então, nesse plano, você, usuário, tem acesso a todos esses gráficos, com todos esses recursos que eu expliquei, e a todas essas colunas aqui. E agora iremos mostrar as funcionalidades disponíveis para os usuários que aderiram ao plano básico. Lembrando que o plano básico possui todas as funcionalidades do plano gratuito, mais essas novas funcionalidades que nós vamos te mostrar agora. São elas: uma das principais funcionalidades que é mais interessante para o investidor é a personalização do ativo, seja ele pelo nome ou pelo setor. Como assim? Que eu não quero que o fundo HGRU esteja representado dentro do segmento híbrido. Eu quero que ele esteja no segmento chamado varejo. Como que eu faço essa modificação? Você, usuário do plano básico, para frente, pode fazer essa modificação da maneira que você preferir. Então, se você vier nesse botãozinho de adicionar um ativo, você vem aqui na aba ativo e pesquisa pelo ativo que você quer modificar. Clica em verificar. E aqui você pode mudar o nome do ativo, bem como a classificação dele. No nosso exemplo, eu acho que a maioria vai modificar somente a classificação. Eu quero mudar ele de híbrido para varejo. Veja que importante é essa opção que acabou de me aparecer. Vou de novo, hein? Vou cancelar. Perceba que quando eu clicar em editar, eu tenho duas opções.
eu coloco aqui varejo. E se eu salvar sem habilitar essa opção, eu vou salvar um novo setor somente para esse ativo HGRU. Agora, se eu clicar aqui, eu vou alterar o nome do setor inteiro, ou seja, todos os ativos que tiverem dentro do setor que antes era híbrido, agora vai mudar para varejo. Compreendeu? Então aqui você tem o poder de alterar o setor de somente um ativo específico ou de toda uma classificação. No meu exemplo, quero mudar somente para o HGRU. Venho aqui, salvo, perceba que já mudou aqui, né? Fecho e vamos procurar ele aqui agora. Veja bem, ele saiu de híbrido e agora está no setor chamado varejo. Como que eu faço para voltar? Venho aqui, volto nele, verifico, edito e coloco de novo para o setor híbrido. Lembrando que você deve escrever exatamente como estava antes. Voltando, perceba que ele voltou para cá. O mesmo você pode fazer para ações, ETFs e qualquer outra classe de ativo. Vou fazer mais um exemplo para irmos para o próximo tópico. Vamos supor que eu queira mudar o setor de Aliança Sonai para o setor de incorporação, para não ficar um nome tão grande assim como poderia mudar M Dias para alimentício ou só alimentos, para não ficar um nome grande. De novo, você vem aqui, vai em ativo, no caso, seleciona a ação, e aqui você pode mudar para incorporação. Vai em salvar, aguarde um momento até a operação ser realizada com sucesso, fecha e perceba que agora ela mudou somente para incorporação. Compreendido? Próximo recurso disponível para o plano básico é a evolução histórica da carteira. Talvez você estava se perguntando para que serve esse campo aqui. Ele é justamente o recurso que você consegue ver como que está a sua carteira no tempo. Então veja que interessante. Eu consigo ver a dar um play como que eu fui transformando a minha carteira ao longo dos meses e dos anos até chegar na minha carteira atual. Você pode ver quais fundos eu fui incluindo ao longo do tempo, quais fundos eu fui retirando, como que a minha distribuição de segmento ela foi se transformando ao longo do tempo, e você consegue ver isso separadamente em cada classe de ativo ou na sua carteira inteira. Olha que bacana. Então, voltando aqui, dando um play. Muito bacana, né? Não sei se você percebeu, mas dá para ver claramente o quanto que eu fui aumentando a minha exposição em fundos imobiliários e diminuindo a minha posição em ações ao longo do tempo. Vou colocar novamente para você perceber esse pequeno detalhe. Perceba que apareceu o BRL e o USD aqui de um mês para o outro. Foi quando justamente eu comprei a minha primeira ação, o estoque, o ETF americano. Antes não tinha esse BRL porque eu só tinha ativo brasileiro nessa carteira de exemplo. Mas continue vendo aqui o tamanho da minha exposição em fundo imobiliário e a diminuição em ação com o passar do tempo. Muito legal, né? Mais um recurso aí sensacional disponível a partir do plano básico. Terceira funcionalidade disponível a partir do plano básico é o filtro total por ativo. Como que funciona esse recurso? Se você vier aqui em cima, nesse campo, e digitar qualquer ativo, você conseguirá ver que os painéis que vão se modificar para te mostrar somente os dados desse ativo são os painéis Dashboard. Todos os quadros dentro desse painel vão se modificar, desde o quadro Evolução Patrimonial, o quadro de rentabilidade aqui também, Composição da carteira, Evolução dos proventos. Perceba aqui como que se comportaram os meus dividendos do HGLG ao longo da minha primeira compra até os dias atuais. Consigo ver o gráfico do Yield on Cost e aqui os proventos acumulados na forma de gráfico vertical. E também aqui as minhas operações nesse ativo. Lembrando que esse gráfico está configurado somente para o ano de 2020 para frente. Se eu quiser desde o início, eu venho aqui e aí sim eu consigo ver
todos os meus aportes de toda a história desde o início. E aqui ele me soma o total do valor adquirido, ou seja, isso aqui seria o meu valor de aquisição, meu valor de custo, que tem que ser o mesmo valor de onde? Do painel carteira e a coluna custo. Perceba aqui, 34,17705, e se eu botar aqui, 34,16804. Percebe que houve uma pequena diferença de valor? Quando houver essa diferença, quer dizer que você não cadastrou os custos da operação de todas as operações, somente em algumas. Porque aqui nesse quadro de operações, aqui não mostra o custo da operação, somente o valor que você desembolsou. Mas se você vier aqui, ele mostra. Tanto é que se eu vier no painel transações e filtrar por HGLG, você vai ver que algumas operações eu não cadastrei o custo, as despesas. Compreendido? Então, caso haja diferença, saiba que o motivo é esse. Então, no filtro global, você consegue ver os painéis dashboard e carteira sendo modificados totalmente para aquele ativo que você fez o filtro. Os painéis transações, proventos, impostos e extrato, que vai aparecer aqui dentro de alguns dias, eles não são filtrados de acordo com o filtro global. Uma outra informação interessante, você consegue filtrar mais de um ativo ao mesmo tempo. Então eu quero saber o ativo HGLG junto com o ativo TRXF11. Seleciono e eu consigo ver as informações de todos os quadros e dos painéis dashboard de carteira referente aos dois ativos filtrados. Então você sabe que essa é a data que o fundo distribui. Poderia incluir um terceiro ativo. Perceba que agora esse terceiro ativo ele não distribui no dia 14, e sim no dia 25. E aqui eu consigo ver tudo referente aos três ativos. E assim sucessivamente. Coloque quantos ativos você quiser aqui. E para finalizar, eu venho e excluo um por um. E a última funcionalidade para o plano básico é a opção de esconder valores. Isso mesmo, se você vier aqui nesse olhinho e clicar, perceba que todas as informações referentes a valores e também aos ativos, elas são escondidas. Isso é muito interessante para quando você quiser mostrar sua carteira de uma forma pública ou para alguma pessoa, para algumas pessoas que você não se sente confortável em abrir os seus números, os seus ativos. Então, dessa forma, você pode apresentar a sua carteira, mas não necessariamente mostrar os valores que estão nela. Muito importante esse recurso, principalmente para quem faz uma carteira pública ou que precisa mostrar ela de alguma maneira para outras pessoas. E repare aqui que você tem até na agenda de proventos os ativos escondidos. Se eu desativar o olhinho, perceba que eu consigo ver o ativo e o valor. Se eu clicar no olhinho, eu só consigo ver o valor. E nos demais painéis, também, ele esconde os nomes dos ativos. O valor de compra, venda e tudo mais. Então esses foram os recursos disponíveis para os usuários assinantes do plano básico. No plano avançado, você tem todas as funções do plano básico e do plano gratuito. E aqui você tem mais duas funções disponíveis para você, que é a personalização das colunas e a personalização do dashboard. Vamos lá, vou explicar uma de cada vez. Começando pela personalização das colunas, nada mais é do que você, além de todas essas funções aqui, deixa eu desativar o gráfico, você tem mais algumas colunas que você pode acrescentar. Se você vier aqui e vier em configuração, você consegue mudar a ordem dessas informações aqui. Então, valor de custo, valor de mercado, proventos recebidos,
negociação e rentabilidade. Por exemplo, se eu vier em fundos imobiliários, também aqui, você consegue mudar a ordem dessas informações no menu de configuração. Por exemplo, quero que a primeira informação ela seja o meu valor de mercado e a segunda seja o meu custo de aquisição. Consigo alterar aqui um por um. Compreendido? E aqui nessa opção relatório é justamente as colunas que você pode não somente modificar para esconder algumas que não é do seu interesse, assim como acrescentar algumas outras. Mas antes de te mostrar esse recurso, eu vou te mostrar o segundo recurso e você vai entender por quê. Veja bem, o segundo recurso é a personalização do dashboard. É isso mesmo. Você, usuário avançado, você pode criar outros painéis além desses, com cada quadro que você queira personalizar do jeito que você preferir. Então vamos lá, se você vier aqui nessa opção, perceba que por default tem esses 5 painéis e você pode criar, por exemplo, mais um. Além de poder modificar essas disposições de cada quadro, perceba, ó, posso criar mais algum quadro aqui, mais algum quadro aqui. Posso modificar a disposição de cada quadro. Então, por exemplo, eu quero que nessa dashboard eu tenha um painel com 4 colunas e não somente 2 colunas, igual você está vendo aqui. Eu posso vir aqui e criar 4. Mas vamos fazer isso num novo painel. Então eu venho aqui, quero que o nome desse novo painel seja carteira full screen, vamos colocar assim. Por quê? Vou vir aqui salvar. Eu quero que a carteira ela seja mostrada num painel inteiro, de modo que eu consiga aproveitar essas colunas aqui também, para eu conseguir colocar mais colunas e não precisar aparecer esse resumo. Como que eu faço isso? Eu venho aqui, eu quero essa última configuração para mostrar somente uma coluna e nessa única coluna eu coloco o painel carteira de ativos. Poderia colocar embaixo transações, mas no momento eu só quero um painel específico para minha carteira de ativos. Então eu fecho aqui, ok, venho em fechar e eu já consigo ver esse novo painel criado logo aqui do lado. Perceba a diferença? Enquanto nesse painel original, carteira, eu tenho me mostrando esses 2 quadros, que é o resumo mais agenda proventos, eu gostaria de ver somente a carteira de ativos ocupando todo o espaço do meu painel. Então eu fiz justamente isso aqui nessa carteira. Então veja como agora as colunas estão mais espaçadas, de modo que eu consigo ter uma visualização menos apertada de cada coluna e além disso eu posso acrescentar mais colunas dentro desse plano avançado. Compreendeu? Então voltando para a funcionalidade número 1 desse plano, eu posso vir aqui e acrescentar mais colunas. Então veja que tem algumas colunas que por default ela não aparece para o usuário. Eu consigo inseri-las manualmente. Então vou clicar em cada uma delas e vou inserir uma por uma. Percebe que no gráfico aqui atrás já está acrescentando à medida que eu clico em cada nova coluna. E agora vamos explicar para você como que funciona essas novas colunas. Clicando fora da opção, eu saio das opções e venho aqui para o painel. Se eu vier aqui em fundo imobiliário, perceba que agora eu tenho várias colunas a mais. A primeira coluna a mais disponível para o plano avançado é a coluna Mercado, que me mostra justamente em que mercado é aquele ativo. Perceba que aqui no nosso exemplo eu tenho um ETF americano e uma ação, uma stock também americana, que no caso é o Facebook. E fora isso eu tenho todos os ativos no Brasil. Perceba que na carteira original, para os demais planos anteriores, eu não consigo saber, se eu vier aqui em todos, qual ativo é referente ao Brasil e qual ativo é referente aos Estados Unidos. Já aqui com essa nova coluna, eu consigo saber em qual mercado, que é o nome da coluna, está localizado aquele meu ativo. A segunda coluna é a coluna classe de ativo. Também, olha só, na carteira original eu não conseguia saber, se eu vier em todos, se esse ativo é um fundo imobiliário, se é um ETF, se é uma ação, se é uma cripto, entendeu? Não consigo ver aqui qual classe de ativo pertence cada ticker desse. Já na nova carteira, com essa nova coluna, eu consigo saber que o QQQ é um ETF americano, que o Facebook é uma stock americana, que o VTLT é um fundo imobiliário brasileiro, que o KNHY é um fundo imobiliário brasileiro. Compreendeu? Então essas colunas me ajudam a saber essas informações. A próxima coluna é a coluna preço. Percebe que antes eu tinha acesso a esse preço nessa coluna de preço 52 semanas.
Mas vamos supor que eu não queira visualizar esse gráfico sabendo a máxima ou a mínima, só quero simplesmente saber o preço atual daquele ativo. Então, aqui você tem disponível somente essa coluna, e no caso você poderia vir aqui e desativar essa coluna aqui de cotação máxima e mínima de 52 semanas. Fechando, veja bem, olha só, agora eu só tenho a coluna preço e agora eu consigo diminuir a altura das minhas linhas, porque aquela coluna ela deixava um pouco mais larga. Isso é interessante também, caso você queira copiar para o Excel. Se você copiar com essa coluna, os ativos vão vir desconfigurados. Agora, se você tirá-la, você consegue exportar tudo em cada linha. Um exemplo. Perceba que agora você consegue colar item por item, linha por linha, na sua planilha de Excel. Voltando, próxima coluna disponível para o plano avançado é a coluna valor. E aqui ela nos mostra o gráfico do valor de mercado dos últimos 12 meses. Então, se você quer ver o gráfico dessa maneira e não naquela outra maneira em forma de barra, né? Aqui você consegue ver como se fosse o gráfico da cotação mesmo. Veja a diferença desse gráfico para esse gráfico aqui. Próxima coluna é o gráfico de transações dos últimos 12 meses. Como assim? Aqui você consegue saber se você comprou ou vendeu aquele ativo nos últimos 12 meses. Veja que bacana. Só batendo o olho nessa coluna, eu sei quantas vezes eu comprei aquele ativo, em qual mês, se foi mais próximo do começo de um ano atrás ou no final, ou mais de uma vez, olha só. Vamos dar um exemplo de HG Rio. Veja quantas vezes eu comprei esse ativo ao longo do último ano. Iridium, comprei 2 vezes. TXF, comprei 3 vezes. Lojas Renner, eu comprei, mas também vendi. FIB11, eu não fiz nenhuma compra nos últimos 12 meses. As compras que eu fiz foram antes dos últimos 12 meses. Compreendeu? Então aqui você consegue bater o olho e saber quando que você aportou ou quando você vendeu parte daquele ativo. Lembrando novamente, se você vendeu a totalidade, o ativo não vai aparecer neste painel de carteira, e sim somente no painel de transações. Próxima coluna disponível é a coluna proventos. Então, bem parecido com a coluna de gráfico de transações, aqui é o gráfico dos proventos recebidos daquele ativo. Então, veja que o ETF QQQ distribuiu aqui 3 vezes nos últimos 12 meses. O CACR distribuiu uma vez, mas veja bem, eu comprei ele há pouco tempo. Então, se eu pegar um fundo imobiliário antigo, você vai ver que as barrinhas vão estar sempre cheias, porque é uma característica de fundo imobiliário distribuir todo mês. E aqui, se houver diferença entre uma barrinha e outra, quer dizer que eu recebi mais ou menos proventos de um mês para o outro. Veja que os ativos mais antigos é o que mais você consegue ver as barrinhas aqui, né, em quantidade, justamente porque quanto mais antigo, mais dividendos foram recebidos. Veja que interessante a diferença de uma ação para um fundo imobiliário. Aqui está bem claro para você entender, caso você ainda não entenda. A ação BB Seguridade, ela não distribui mensalmente, mas ela distribui de tempos em tempos. Então você consegue ver aqui, ó, 2 distribuições ao longo dos últimos 12 meses. Diferente de FIB11, que todo mês você recebe reloginho, dividendos na sua conta. Não só FIB11, mas todo o fundo imobiliário. Percebe? Então essa é uma das grandes diferenças entre ações e fundos imobiliários. Próxima coluna disponível para o plano avançado é o gráfico de vendas, ou seja, o gráfico de trade aqui, né? Aqui a gente tinha visto somente a negociação em números e agora você consegue ver de forma gráfica também. Como nesse exemplo eu fiz poucas vendas, né? A maioria vai ficar zerado aqui. Mas posso descer e olha só, você consegue ver que eu fiz uma venda em Lojas Renner, inclusive foi uma venda com prejuízo. Continuando, próxima coluna disponível é a coluna LDT. Essa daqui, ó, que mostra justamente a valorização do ativo, mais os proventos, mais os resultados das vendas. Antes a gente não tinha essa coluna disponível aqui. Agora nós temos aqui. Que nada mais é o valor da soma do seu lucro, mais a soma dos proventos recebidos e mais a soma dos resultados das vendas que você tiver. Então, essa coluna, ela considera essas 3 variáveis somadas. Próxima coluna é a coluna RD.
que mostra justamente a rentabilidade do ativo considerando os proventos. Se você voltar na carteira original, percebe que a rentabilidade aqui disponível, ou ela mostra de forma pura, considerando somente o lucro ou prejuízo, ou ela considera os rendimentos mais as vendas. Mas eu não consigo saber só em relação ao rendimento mais o lucro. Agora eu consigo ver isso nessa coluna RD, que é justamente considerando os rendimentos recebidos somados à variação da cota. Passando aqui para o lado, nós temos essas duas últimas colunas que não estavam antes na carteira. O que são elas? A primeira, o gráfico considerando a rentabilidade mais os dividendos recebidos, ou seja, é justamente essa coluna, só que de forma gráfica. E a última é o gráfico considerando a rentabilidade em cima da cota, mais os dividendos e mais o trade, ou seja, considerando essa coluna, mais essa coluna, mais essa coluna, ou somente essa coluna aqui de forma gráfica. E assim você consegue ter na sua carteira, através do plano avançado, todas essas novas colunas e além disso você consegue personalizar cada painel desse e não somente personalizar, mas também criar novos painéis de acordo com aquilo que você acha melhor para a sua gestão, da maneira que você preferir. Muito bacana, né? Agora você pode personalizar a sua plataforma, o seu smartfólio, da maneira que você mais achar prudente para a sua gestão do seu portfólio. E mais um detalhe, pessoal, na questão das carteiras, no plano grátis você tem disponível somente uma carteira para você gerenciar. Já no plano básico, você tem disponível 2 carteiras. No plano avançado, você tem disponível 3 carteiras. E no plano profissional, que é o que vamos falar agora, a única diferença para o plano avançado é que você terá disponível até 10 carteiras para gerenciar ao mesmo tempo. Então, o plano profissional ele é voltado para algum profissional que faça a gestão dos seus clientes. Ou, por exemplo, uma pessoa da família que gerencia o patrimônio de vários familiares, de vários amigos. Então, para você que tem sobre a sua gestão vários clientes ou várias pessoas próximas a você, você tem a opção de ter aqui até 10 carteiras disponíveis no plano profissional. E por fim, lembrando que todas essas configurações aqui, elas são configurações persistentes. Como assim? Tudo que eu fizer de alteração aqui e atualizar a minha página, elas não vão ser perdidas, tanto aqui quanto na alteração do segmento, dos setores. Se eu mudei aqui, quando eu sair do meu smartphone e voltar, se eu der um F5, elas não serão perdidas, ok? Então, qualquer alteração que eu fizer aqui, elas serão persistentes. Lembrando que eu posso vir aqui e filtrar todos os meus ativos baseado na carteira que eu quiser. Então, por exemplo, se eu sou do plano avançado e tenho 3 carteiras, que é o meu exemplo aqui, eu posso visualizar todas juntas, veja o tanto de ativo que teve, tá vendo? Quanto elas separadas, quero somente a carteira B, somente a carteira A, somente a carteira padrão. E esse filtro você pode encontrar em todos os painéis. Se eu vier aqui nos painéis transações, também eu posso filtrar através desse filtro aqui. Na aba carteira, que é o vídeo de hoje, você pode selecionar aqui, ou você pode vir na dashboard e selecionar nos filtros globais a carteira que você desejar. E aí vai mostrar esses filtros em todo o painel dashboard e também em todo o painel da carteira. Então, esse foi o vídeo explicativo e bem completo, né, do painel carteira. E espero que você tenha gostado, espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, mas caso tenha alguma dúvida, não hesite em contatar o nosso suporte e será um prazer atender você e a sua solicitação ou dúvida. Um grande abraço e te vejo nos próximos vídeos explicativos. Até lá!